Usar testosterona causa infarto? Vamos lá que o tema é polêmico e não sou eu que vou falar, mas quem vai falar é o maior estudo já em relação a TRT e coração, de uma revista inglesa. Então que vocês entendam que o que eu estou falando aqui é sobre a tradução desse estudo. E o que esse estudo fala? Fala do risco de relação ao coração, infarto, AVC, fala sobre o uso dessa TRT, ou seja, vamos entender o que a ciência descobriu e quais foram os participantes desse estudo. Mas antes disso, muito importante, não é para inscrever no canal, curtir, compartilhar, mandar para alguém. É só para você ficar atento. Todo esse conteúdo apresentado aqui tem um caráter puramente educacional, fundamentado em estudos científicos e na minha formação acadêmica, que inclui 2 pós-graduações com pilares em nutrição, treinamento e hormônios. E esse vídeo não constitui uma prescrição e não deve, em hipótese alguma, substituir a avaliação e acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. As experiências pessoais que eu compartilho servem como exemplos educativos e não como modelo a ser seguido. Combinado? Bora pro vídeo, presta atenção. O que a gente tem aqui? A gente tem um estudo feito, o maior estudo, com mais de 5.000 participantes, onde a metade recebeu placebo e a outra metade, durante 3 anos, fez reposição de testosterona de testogel. Alguém fala, testogel não vale de nada. Lógico que vale. Testogel tem uma biodisponibilidade muito menor, cerca de 10%. Ou seja, se eu falar que eu usei um sachê de 50 miligramas, na verdade eu estou recebendo 5 miligramas, mas se usa dosagens maiores para que eu consiga chegar nos níveis. Mas o que esse estudo tratava? Ele regulava periodicamente os exames de testosterona. Então o indivíduo ele não poderia ficar abaixo de 350 nanogramas de testosterona e ele não poderia ficar acima de 750. Então eles faziam esse ajuste. Quando estava para baixo, colocava mais testo, quando estava para cima, eles davam uma reduzida. Isso durante 3 anos. E aí pegaram indivíduos que tinham um histórico ou algum diagnóstico de doença cardíaca. E aqueles que não tinham doença cardíaca, eles tinham que ter 3 fatores ali que são absurdos. Tinha que ser um camarada hipertenso, com dislipidemia, ou seja, colesterol e triglicerídeos ruim, fumante por não sei quantos anos, ou seja, é um indivíduo que teoricamente não é um cara saudável da questão cardiovascular. Então olha o que os caras fizeram. Lembrando, nós estamos falando de TRT. Lembra que eu disse aqui? Os exames ficavam entre 350 e 750, ou seja, ninguém está falando de uma dosagem suprafisiológica, mas estamos falando de testosterona exógena, não é a produção natural deles, eles eram suplementados com testosterona. Meu Monster Zero aqui que faz parte do dia a dia. Vamos lá. E o que esses estudos concluíram? Antes disso, agora sim, hashtag sem enrolação. Curte, comenta, compartilha, inscreve no canal, manda para o amiguinho, manda para o coleguinho, comenta aí alguma coisa, ajuda a gente a divulgar o canal e divulgar informação de forma prudente, sem terrorismo. O estudo concluiu que para homens com hipogonadismo, ou seja, aqueles que têm deficiência de testosterona, mesmo aqueles com risco cardíaco, a TRT é segura do ponto de vista cardiovascular. Ou seja, eles assumiram que se um indivíduo, por mais que ele tenha risco cardíaco, tenha todos esses fatores, se ele necessita fazer uma reposição de testosterona, ele pode fazer isso de forma segura, porque segundo esses estudos, segundo a ciência, ele não vai ter um agravamento dessa doença. Eles colocaram alguns requisitos lá, que é só para o indivíduo que está em tratamento de câncer de próstata, para não fazer reposição, ou o indivíduo que acabou de passar por uma cirurgia cardíaca nos últimos 6 meses. Mas, ou seja, é algo bem pontual, bem extremo. No geral, e vamos lembrar que esses indivíduos eles foram acompanhados por 3 anos, ou seja, a gente não está falando de alguém que fez uma reposição de testosterona de 3 meses, não. Foram 3 anos. O que vale a gente lembrar aqui, que eu não estou dizendo e o estudo não diz que usar testosterona não causa infarto.
Ele está dizendo que os indivíduos que já tinham uma predisposição com alguma doença, algum diagnóstico cardiovascular e fizeram reposição de testosterona, ou seja, porque eles tinham uma deficiência e eles não superaram níveis de 750, 800 nanogramas decilitros, eles conseguiram provar que não houve nenhuma alteração ou nenhum risco aumentado nesse indivíduo por conta dessas questões cardíacas. Enfim, não sou eu que estou falando, é a ciência e a gente precisa tomar conta. Testosterona, sim, é vida, pode ser vida, mas precisa ser usado de uma forma inteligente, de uma forma segura, de uma forma monitorada. Por isso que aqui eu tenho uma equipe, eu tenho um time com médico, com nutri, com educador físico, coach comportamental, todo esse conjunto aqui para te entregar dieta, treino, parte de manipulados e parte de controle hormonal, seja para aquele indivíduo que já está utilizando a Deus dará, ou seja, achando que Jesus vai guiar o ciclo dele, e aí a gente tem esse profissional, a gente está aqui para ajustar e fazer a redução desse dano, seja para você aí que passou dos 30, 40 anos, está nesse declive hormonal, está com os sintomas fortes de reposição de testosterona. Inclusive eu falo no outro vídeo que eu subi aí no canal sobre os 4 sintomas fortes de testosterona baixa, vale a pena você dar uma olhada e vamos seguir firme, vamos seguir de forma segura e acompanhada. Aqui na equipe a gente tem todos esses profissionais para cuidar de você. Quer saber mais? Vai no link, vai na descrição aí, você vai conseguir falar direto com o meu time.